Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. E antes de começar esse vídeo, antes de qualquer coisa, eu preciso pedir desculpas e falar algo muito sério, muito delicado, que veio à tona. E antes que as coisas piorem, antes que tudo fique muito mais difícil, né? É um tema que tenho tratado esse ano com a minha família, minha companheira. Coisa minha, pessoal, uma condição que veio a público, que não é fácil, né? Eu vou ter que lidar com ela, eu tenho que conviver com ela. Não é todo mundo que consegue passar por isso. Não é todo mundo que se adapta e nem que aceita determinadas situações. Mas eu me pedi desculpa mesmo para você. E quem me conhece sabe que isso é sincero, do fundo do meu coração. Mas eu sou míope e uso óculos. Quem dera Deus tivesse permitido que a minha visão continuasse intacta. Mas não, então, usando óculos, nós vamos ler um texto falando sobre Bíblia e ideologia, que foi publicado pela revista Zelota, que a gente pode discutir um pouquinho, como uma série de pastor safado e sem vergonha utiliza da Bíblia para esconder por trás dos seus discursos suas ideologias e suas preferências. A gente tem que discutir de maneira séria qual é a estrutura que faz com que um discurso religioso a partir de um texto sagrado apareça para seus fiéis como se fossem neutros e são utilizados e muitas vezes instrumentalizados para defesa e manutenção de uma determinada ordem política vigente. Para isso a gente vai discutir bastante, mas não esqueça de olhar a descrição desse vídeo em que você pode apoiar o meu trabalho, seja pelo Apoia-se na nossa campanha, seja mandando um Pix, porque tem a chave lá e você vai que tá sobrenome reca, seja fazendo os cursos que eu ofereço lá em um link único, uma plataforma com mais de 30 e tantas horas de conteúdo e que você pode acessar por apenas R$ 39,90. Beleza? É nóis, tamo junto e sigamos pra esse papo, porque a gente vai desarmar um monte de bomba que tem armada por aí. Bora lá para esse texto da revista Zelota, minha gente. O link para você ler ele completo e também espalhar para as pessoas estará na descrição aqui do vídeo e vai ser bastante útil. Perdão aí por imagens fortes, sem qualquer aviso prévio, que estão na tela, mas talvez o choque seja bastante importante também para relembrar o que aconteceu em um determinado momento aí na história do Brasil e como a Bíblia foi utilizada como um instrumento para apagar a ideologia vigente no discurseiro de um monte de pastor. Esse texto foi publicado há 3 anos atrás, tá? Então não é uma novidade aí, mas acho que vai ser bastante útil para bastante gente, para nós que estamos nesse papo. Vamos lá! Sigamos! Uma das palavras mais utilizadas nos últimos tempos e provavelmente uma das mais surradas pelo mau uso é ideologia. Diga-se, por exemplo, desde a infame ideologia de gênero até a desqualificação de um movimento popular por ser ideológico. Quantas vezes você, querida pessoa que está acompanhando esse vídeo, não ouviu? Ah, não ouve esse cara, porque ele é ideológico. Ah, não ouve o discurso desse cara, porque é um discurso ideológico. Ah, não, ele está muito embebido de ideologias. E ninguém define o que raios é ideologia. Você consegue definir? Se você é capaz de definir ideologia, coloca numa sentença simples neste vídeo no comentário, porque ajuda a engajar e também porque você apresenta um pouquinho aí de conteúdo para o debate. Pode ser que seja útil. Coloca. Pausa o vídeo. Excelente. Continuamos. Não temos muito bem claro e nem muito bem estabelecido qual é o critério que julga o que é e o que não é ideologia. Normalmente vemos a determinação de um conteúdo como ideológico a partir da negação daquilo que não seria ideológico. Pode parecer meio óbvio, mas é importante ressaltar o óbvio. Você vai dizer, isso é ideológico, significa então que é porque um determinado outro elemento, sabe-se lá qual, não é ideológico. Então você vai jogar com essa brincadeira. O ideológico em contraposição ao não ideológico, certo? Funciona assim. Então prestemos atenção no mecanismo. Assume-se que existe algo que é neutro ou indiscutível. No caso do texto bíblico, a gente já está antecipando aqui a Bíblia. Ou a tradição religiosa. Isso se torna o critério para determinar o que é ideológico. Aquilo que se desvia, discorda ou se opõe a ele é do campo da ideologia. Então, se a Bíblia for neutra, aquilo que não estiver de acordo com a Bíblia
seria ideologia. Problema: a Bíblia é um texto que se lê a secas, direto, sem interpretação, sem condições históricas, sem disputas políticas, sem tomadas de posição e compreensão de um significado de um texto a partir de um determinado momento? Não. Então, fica complicado dizer que não tem ideologia passando por aí. Desse modo, ideologia vira uma questão de discursos e preferências que não estão de acordo com a realidade. Aquele que aceita a neutralidade da realidade é propriamente não ideológico, que não é enganado por uma mentira ou fantasia. Ou seja, se você consegue achar esse elemento que não tem ideologia, você não é o ideólogo. Você tem um dado da realidade que é indiscutível e ponto. Chapado na cara da sociedade. Então você pode aceitar essa neutralidade, logo, quando você aceita a neutralidade de um determinado elemento, você aí é sensato, tem bom senso, tem critério, tem algo do seu lado que é indiscutível, enquanto o ideológico seria discutível. Fica, na verdade, uma grande oposição entre o que seria verdadeiro, como não ideológico, e o falso, mentiroso, enganador, como ideológico. Uma dualidade aí que em outro momento a gente estica. Detém a verdade, pois aceita aquilo que é real, que por ser real é neutro e inquestionável. Não se discute com um fato. E aí, quando a Bíblia é tomada como neutra, como não ideológica, ela é tomada como o fato. Ela é factual. Por isso é importante, inclusive, que esse pessoal que fica discutindo fé, ciência, daquele jeito bem tosco, tipo o Eberlin, o Rodrigo Silva, quem mais? O Mocelin também, às vezes tem uns vídeos malucos dele lá. Essa galera que faz esse papo fé e ciência mais torto que sei lá o quê, tem que factualizar a Bíblia para poder ter sentido, para tirar o caráter ideológico do seu próprio discurso, inclusive, e de sua falsa ou pseudociência. Seja um zelota. Daqui a propaganda e você não pode deixar de ser um zelota. Apoie essa galera, que somos nós. É dessa maneira, por exemplo, que os problemas econômicos têm sido colocados. Se há uma operação no mercado que contabiliza a abundância ou escassez de uma mercadoria, ela não pode ser discutida, pois reflete a realidade da existência de um mercado que regula mercadorias. No âmbito econômico é assim que funciona. Se está trocando as coisas, está funcionando no mercado, você apresenta o que está acontecendo no mercado e pronto, é um fato, é um dado. Não é ideológico porque está apresentando esse fato e esse dado. Mas por trás dessa apresentação desse fato e desse dado não tem um processo de crítica desse fato e desse dado. Então, na verdade, é um reforço desta ordem, que não se mexa na mercadoria nem nas trocas pelo mercado, que o mercado capitalista funcione do jeito que ele está. Tem esse conteúdo de defesa dessa ordem que sim é ideológico, mas num primeiro momento parece que não. Afinal, só se está descrevendo o que está acontecendo no mundo econômico. Percebe a malandragem? Isso vai ser aplicado à Bíblia, tá? Esse é o argumento aqui do texto. Passa a ser visto como uma questão técnica. Paulo Guedes falava isso direto, né? E é uma questão técnica. Isso aqui é uma questão técnica de dados. Dados. É aquilo que a gente sempre lembra no canal. O que importa é se você tem dado em casa. Mas, para isso acontecer, o porquê de determinada mercadoria estar em falta ou de não ser bem distribuída, ou ainda o porquê organizamos a produção em torno de mercadorias, que são produtos desenvolvidos não para o consumo, mas para a venda, tem que ser assumido como natural, um dado imutável e não uma realização histórica, que pode ser alterada a qualquer momento. Esse ponto, o fundamento de todo o processo produtivo, não é uma questão técnica, é uma escolha determinada historicamente, mantida por critérios específicos e por canhões. Quer dizer que no mundo há mercadoria que está funcionando um processo de regulação é verdade. Não apresento o todo, nem explico o todo. E quando não se discute os critérios para avaliar esse dado, esse fato, esse processo real, e mais, não se discute por que funciona dessa maneira e se deve funcionar dessa maneira, é só uma defesa da ordem, ou seja, é ideológico. É um dado que não tem outra função senão manter as coisas como estão. Está comprometido com uma ordem, está ideologicamente comprometido com a defesa de um tipo de organização social, mesmo que ele apareça como se fosse um dado científico, factual, realmente existente. No campo dos critérios que justificam a manutenção desse modo de organizar o processo produtivo, que garante a existência de uma dinâmica de trocas de mercadorias reguladas em um mercado, entra em jogo a ideologia, a defesa da ordem.
Diferente do que se propõe, como se fosse uma mentira, fantasia ou uma enganação que separa da realidade, ideologia é uma consciência da realidade social que falseia ou esconde o fundamento dessa realidade. É aqui que entra a malandragem. Não é a oposição entre mentira, ideologia e verdade, o neutro fato dado, imutável e inquestionável. Aqui a discussão da ideologia ela vai pela crítica a uma consciência social que falseia ou esconde ou não explicita o fundamento dessa realidade, como ela funciona. Essa é a malandragem da crítica marxista. Ela tenta encontrar os elementos fundamentais para que um determinado conteúdo teórico seja possível, para que uma determinada prática social exista, para que uma determinada organização, instituição funcione. Tem que olhar os fundamentos básicos. Esses fundamentos a gente tem que conectar com os conteúdos que o explicam. E assim a gente faz constantemente um processo de crítica e autocrítica e a gente começa então a tentar desvelar quais são os nexos fundamentais da nossa realidade social que constituem uma totalidade de redes que a gente não consegue aprender na cabeça. Você não sabe tudo como ele funciona. Mas você entende os fundamentos básicos. Então o processo de crítica da ideologia é tentar conectar os elementos que vão aparecendo com esses processos básicos. E aí a ideologia, ela funciona e cumpre sua função quando ela vai escondendo esses elementos. Então a gente tem que estar sempre sacando qual é esse papel e como joga esse jogo. Ela cumpre a função de explicar o porquê das coisas serem como são e legitimar de alguma maneira sua manutenção, podendo propor inclusive soluções para os problemas enfrentados por nós. No âmbito econômico, trata-se de compreensões da realidade que escondem as etapas de nosso processo produtivo, como organizamos a produção, distribuição e o consumo, assim como seus efeitos, explicando partes de suas dinâmicas e não a totalidade dessas relações. Mas, em nosso texto, não vem ao caso a questão econômica. O que nos interessa é a Bíblia. Você já deve ter lido, ouvido ou mesmo proferido a frase: isso não é uma questão de ideologia, é a Bíblia. Isso significa que a Bíblia ocuparia esse lugar de neutralidade, naturalidade, impassível de história e de crítica. O mesmo que nos tempos modernos se faz com a ciência econômica, mas não apenas com ela, senão com a ciência em geral. Fazemos com o texto sagrado. Apagamos sua história, seus conflitos, o processo que nos trouxe até aqui, os projetos políticos que disputam seu conteúdo e estabelecemos nela o lugar de pureza e simplicidade. Olha, a Bíblia pura e simples. Quem sabe da referência e conhece a minha história com o camarada que escreveu a bendita frase cristianismo puro e simples, sabe o leve ódio que foi usar esse termo aqui provocativamente. A palavra de Deus praticamente não precisa ser interpretada e nem há uma história milenar de disputas, aprendizados, mudanças, conversões, corrupções na relação das comunidades de fé com seu conteúdo, né? Então pronto, a Bíblia sempre foi assim, é assim, acabou, não tem nenhuma discussão, não tem uma avaliação, não tem conteúdo histórico, não tem trabalho cuidadoso com o texto bíblico, não tem respeito para a história da Bíblia. Então essa galera que trata a Bíblia como se fosse neutra, como se não fosse ideológica, absolutiza ela, simplesmente não respeita o conteúdo bíblico. São pessoas sem respeito pela palavra de Deus. Como fiel, falo isso com tranquilidade. O problema aqui não é dizer se a Bíblia é ou não ideológica. Pouco importa. Mas compreendendo o que é ideologia, precisamos nos afastar do uso descuidado do termo para rechaçar determinados grupos e proteger outros, pretensamente a partir da neutralidade do texto, porque é isso que acontece na prática. O ideológico vai ser o outro. O ideológico, em geral, vai ser o cara de esquerda, porque hegemonicamente as igrejas estão numa posição conservadora e de direita hoje em dia. Então ela vai olhar para o cara que é de esquerda, que é revolucionário, que é transformador, que está na crítica do processo e falar: ideológicos, são ideólogos, enquanto o camarada que fica reproduzindo um mando de lugar comum, senso comum e platitudes, vai ser o camarada olha que bom senso, que neutralidade, olha como ele não tem ideologia, papo furado. Vamos lá. Negar os conflitos que sempre existiram e que existem entre interpretações, traduções, projetos futuros de grupos humanos diferentes e entre a manutenção ou transformação de uma ordem vigente é simplesmente apagar a nossa própria história de fé, inclusive a narrada dos textos bíblicos, em que grupos diferentes entram em conflito a partir de posições diferentes diante do texto sagrado. Ou será que Jesus e os fariseus não conflitaram? Ou mesmo Paulo e Pedro, Anselmo e Agostinho, Thomas Müntzer e Lutero, né? Vai fingir que não teve conflito. Não, só um deles era ideólogo, o outro era o que estava com a verdade plena.
Ei, conversa. A gente tem que começar a ser mais ligeiro, minha gente. Bora lá. Então, assumindo que não repetiremos a ingenuidade de imaginar lugares neutros e sem história, busquemos a concepção de ideologia com um dos grandes críticos da ideologia de nosso tempo, Franz Rinkelamert, que é o autor que mais me influencia hoje em dia. Como veremos adiante, a ideia-chave de Rinkelamert é que a ideologia não é uma mentira ou negação de uma verdade. E ideologia é uma relação com a realidade que a explica em parte, encobrindo seus fundamentos, ou melhor, sua totalidade. O modo como organizamos todas as nossas relações sociais para garantir que a sociedade se reproduza, mantenha-se, permaneça. Muito importante isso. Ideologia é esse elemento que vai aparecer na nossa relação com a realidade que a explica em parte, porque não dá para explicar o todo. Mas além de fazer isso, de a explicar em parte, esconde os seus fundamentos e não conecta os elementos básicos que fazem com que essa totalidade exista, mesmo que eu não a compreenda como um todo. Porque o cérebro humano, seja ele como for, não vai captar tudo. Não tem como. Ainda mais porque os processos estão em movimento. O que dá? Dá para você, a partir de um determinado elemento, uma estrutura básica, interpretar essa realidade e conectá-la constantemente com os elementos básicos que são captáveis pela nossa realidade social, ou a nossa interpretação da realidade social. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai tentando depurar esse processo ideológico e de ideologização. Quando você faz uma afirmação, no meu caso, por exemplo, como comunista, de que é necessária uma revolução, é necessário acabar com o processo de estruturação do capitalismo, a aposta de que eu sei tudo o que vai acontecer depois, não, é uma limitação desse processo, então sim, é um grito ideológico. É um grito ideológico, porque eu não sei como vai ser necessariamente o pós, é um processo de construção. Um processo de construção, porém, que se assume como inacabado, se assume como em desenvolvimento e assume a necessidade de um esforço consciente, cada vez mais compartilhado e gradativo, de intervenções na realidade para que a gente possa melhorar ela, sem a pretensão de explicá-la como um todo ou tratar o dado como se ele fosse neutro. Não vamos negar isso. Então, esse discurso vai aparecer como ideológico. Contudo, a análise da realidade social a partir das conexões com os elementos fundamentais que estruturam qualquer desenvolvimento posterior, ou mesmo os desenvolvimentos sociais existentes, né, como funciona a realidade, quais são seus elementos fundamentais, esse é um processo científico de análise da realidade social. Essa etapa científica do processo, ela pode ser proferida por alguém que é um ideólogo. Ela pode estar conectada com um projeto de sociedade que vai estar conectado com uma ideologia à medida que ela é incapaz de apresentar como será o futuro esquadrinhado cientificamente. Contudo, isso não significa que seja falso ou que seja mentira. Precisa passar pelo processo de crítica e de critérios básicos que fazem com que a gente elimine ou superar progressivamente os fundamentos da realidade social que vão sendo escondidos. Mas é um processo que tem que ser constante, portanto, tá? De avaliação, de crítica constante, de conscientização. Conscientização é um processo. De ficar ali constantemente depurando, trabalhando cientificamente e apostando aí numa construção social. Vamos lá. As ideologias, portanto, apresentam uma consciência falsa, citando Rinkelamert, mas não são simplesmente negativas. São modos de nos relacionarmos com a realidade que falseiam, mas não a negam. A gente não nega a realidade, minha gente. Não é apagar a realidade, não é tratar o nada. Falseiam, pois escondem as relações históricas e sociais que constituem, condicionam e sustentam a realidade. As ideologias contêm valores, mas o conteúdo desses valores só tem sentido por estarem imersos em uma totalidade de relações sociais. A mudança das relações sociais muda o conteúdo desses valores. Tudo bem? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho melhor adiante, mas o que importa é saber que ideologia trata de valores, valores de compreensão da realidade, mas esses valores não são imutáveis e perenes, eles estão em conexão com a realidade social. E mudando a realidade social, muda o conteúdo desses valores. Então, saber disso já é um passo de crítica da ideologia. Não saber disso é afirmar positivamente a ideologia, que é o que fazem com a Bíblia quando dizem que ela não é ideológica. Mas a gente já vai ver como. Há uma comédia de Aristófanes, As Nuvens, que eu recomendo muito que vocês leiam, em que um pai bate em seu filho. Não façam isso com seus filhos. Não. A prática da violência como coerção da família é terrível e muitas vezes tem
de crente que usa texto bíblico para justificar a violência contra a criança. Você que faz isso, você está em pecado, está completamente errado e equivocado. Não use o texto bíblico para agredir uma pessoa que não tem como se defender. Em que um pai bate seu filho e é questionado pelo jovem do porquê ter apanhado. O pai diz que era por amar ao filho. O rapaz retruca dizendo que pode deixar que quando eu for mais velho também te amarei muito. Sacou? O pai bateu no filho. Por que você me bateu, pai? Porque eu te amo muito. Eu, moleque, pode deixar. Quando eu crescer eu vou te amar muito também. Esta piada, porque é uma comédia de Aristófanes, ensina bastante coisa. Por exemplo, essa narrativa ilustra bem como os valores não possuem sentido por si mesmos, mas têm seu conteúdo a partir de relações postas. Amor, para o jovem personagem, tem sentido de violência. Não está em contradição violência e amor, porque na prática da relação social estava conectado o que seu pai fez com ele entre agressão e amar. A demonstração do amor por meio da agressão. Então, não teve nenhum problema na resposta que o moleque deu. Quando eu crescer, eu vou te amar muito. O amar, na verdade, é agredir. Do mesmo modo, os conteúdos e valores de nossas tradições sofrem em seus sentidos a partir das relações sociais e da reprodução social em que estão imersos, assim como o papel que cumprem diante delas, sem sua defesa ou contestação. Com respeito aos valores, portanto, citação de Rinkelamert, as ideologias os contêm dentro de uma cobertura radicalmente distinta. Não podem admitir contradições na sociedade e não podem desenvolver valores pela negação dessas contradições. Fazer isso significaria criticar o objeto das ideologias. É criticar, e o objeto das ideologias é defender o sistema social da crítica. Mas tampouco podem esconder esses valores. Os transporta, então, para uma esfera alienada da estrutura social. Pois esse texto é muito bom e a gente traduziu ele na Zelota. Tá? Sobre a ideologia do Franz Rinkelamert. Está traduzido aqui na Zelota, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Mas a parte que importa é, perceba, as ideologias contêm valores, mas esses valores não podem apresentar as contradições da realidade social, porque se fizer isso, vai exigir a crítica. E se você faz a crítica a esses valores e a ideologia que esconde a realidade social. Quando você faz isso, então, você não pode reproduzir ideologicamente um valor como se não fosse nada. É isso que o Rinkelamert está dizendo. Então, a ideologia ela se vale e atua como uma falsa consciência social em defesa da ordem quando ela evita qualquer possibilidade de crítica e coloca valores adequados a essa ordem social, sem contradições. Então ele aliena os valores para fora da sociedade, porque se colocar em relação às contradições da sociedade, vai ter que passar por uma crítica. É isso que se faz com a Bíblia. Os valores se tornam ideológicos e problemáticos à medida que escondem as condições que formam sua própria existência e das comunidades. Deslocam a crítica às estruturas de reprodução social para outro âmbito, reduzindo uma crítica à totalidade das relações sociais para uma parcela fragmentada ou alienada dessa totalidade. Quem melhor trabalhou esse âmbito da crítica da ideologia foi Marx, em especial em um livro não publicado em vida intitulado A Ideologia Alemã, escrito em parceria com Engels. E você não esqueça do engelsjamento que você vai fazer aqui, comentando esse vídeo, curtindo ele, olhando a descrição e vendo como você pode me apoiar. Além de espalhar a palavra por aí. Só para aproveitar o mexão. Uma das proposições fundamentais que orientam todo o texto é... Então vamos lá. Quando Marx e Engels escrevem a ideologia alemã, eles sacam uma estrutura básica que nos permite perceber esses elementos fundamentais das relações sociais que possibilitam a crítica da ideologia. Qual seria esse fio básico aqui na minha interpretação? Vou citar então Marx e Engels em A Ideologia Alemã. Devemos começar por constatar primeiro que o pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Guarda essa frase. Para você fazer história, você tem que estar em condição de viver, senão não dá para fazer história. Para existir leitura bíblica, tem que estar em condição de viver para poder fazer a leitura bíblica. Para ir para o culto, você tem que ter condição de estar vivo para poder ir para o culto. Por que isso é importante? Porque quais são os elementos fundamentais que garantem as condições de vida e de reprodução da vida em uma determinada sociedade? É a divisão do trabalho e o seu modo de produzir, para a qual orienta a coordenação da divisão social do trabalho. Quando você faz isso, você organiza a estrutura básica que garante a vida de todo mundo. Esse modo de organizar a vida de todo mundo é aquilo que faz com que seja possível qualquer ação social, como ir para a igreja ou para poder ler a Bíblia. Então ele se torna um elemento determinante sobre os demais.
Determinante não dentro de estrutura quadrada, fixa, rígida. Determinante porque se não tem condição de estar vivo, não dá para viver. É meio óbvio. Mas quando você não faz a crítica ao modo de produção, você não faz a crítica às estruturas básicas que tornam possível qualquer outra atividade social. E se há qualquer atividade social, ela só é possível porque existe um modo básico de estruturar a reprodução social, que é o raio do modo de produção. Então, se não fala em modo de produção, a chance de cair na ideologização das relações sociais, dos conteúdos, dos valores, é imensa. Mas para poder viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e de algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades. A produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história humana, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os humanos vivos. Por isso, tem que analisar as relações sociais de modo de produção para poder fazer a crítica, porque o que determina é como a gente organiza a nossa vida para poder sobreviver. Problema, você não decidiu como nós organizamos a vida socialmente. Afinal, você nasceu nessa sociedade, nasceu nesse tempo, sem ter pedido para ninguém. Tem que ter consciência disso. Nele temos um critério fundamental para não perder de vista a totalidade das relações sociais que o conteúdo ideológico falseia. Como garantimos que todas as pessoas em uma sociedade estejam em condições de viver para poder fazer história, desenvolver suas vidas em todos os seus âmbitos, inclusive o espiritual? Para poder ir à igreja, fazer missões, orar, exercer ministério e, inclusive, ler a Bíblia, é preciso que estejamos em condição de poder viver. Essas condições não são reguladas por nossas vontades individuais, mas compõem uma totalidade social de trabalhos combinados, por meio dos quais somos dependentes uns dos outros constantemente. Por isso, classe trabalhadora, deve-se tomar consciência da sua posição na divisão social do trabalho e quem que decide sobre a sua vida dentro dessa dinâmica, para que a gente possa conscientemente se organizar cada vez mais para alterar essas relações, de modo a atender às nossas necessidades. A organização de todo esse trabalho é a divisão do trabalho, divisão social do trabalho. Um produto histórico que pode ser alterado pelas mãos da mesma humanidade que o criou e o mantém. Não se trata de uma ordem divina. Organizamos o modo de produzir de nossa sociedade de diferentes maneiras na história, entre distintos grupos humanos. Portanto, nesse âmbito, nada temos de valores perenes e incontestáveis. Contudo, eles condicionam os conteúdos dos valores, se contestatórios ou mantenedores da divisão social do trabalho, se reveladores ou encobridores destas relações. E aí vem o critério básico para a gente fazer a crítica da ideologia. Aquilo que a gente está lendo, que está defendendo, que está posicionando, está em favor ou contra a ordem vigente hoje? É isso. Elementos dessa ordem vigente são bons ou ruins para quem? De acordo com a necessidade de quem? E aí a gente vai estabelecendo os critérios. Escondem ou explicitam a ordem social e a ordem produtiva vigente? A Bíblia também está nesse jogo, saca? Isso é muito importante. A impossibilidade da neutralidade de nossas teorias, ciências, valores e mesmo do texto bíblico não está na própria teoria, na ciência, nos valores ou na Bíblia, e sim no papel que cada um desses conteúdos desempenham em relação à manutenção ou não do modo como organizamos a reprodução de nossas vidas. Reprodução social, de todo mundo. Então, não é que o texto bíblico é ideológico, que a ideia X é ideológica, que o valor X é ideológico, que a ciência Y é ideológica, mas a relação que estes elementos têm com o modo de produção entregam para nós qual é a sua posição ideológica e o papel que cumprem para a própria crítica da ideologia ou mesmo de transformação da realidade social. Quanto mais capazes formos de intervenção na realidade de maneira consciente para solucionar os nossos problemas, mais científicos estamos nessa atuação e menos estamos falseando determinados conteúdos e valores. Quanto menos os conteúdos, as estruturas, o que seja, os elementos nos possibilitam de intervir efetivamente na realidade social, menos capacidade nós temos de não cairmos nas armadilhas ideológicas da morte, ou do capitalismo, ou da ordem vigente, né?
Esse papel, por sua vez, entra no último âmbito que desejamos indicar em nosso texto para trabalhar o conceito de ideologia, a projeção futura de uma sociedade ideal ou de como as coisas deveriam ser. Porque alguém vai dizer, mas ideólogo, na verdade, é quem fica dizendo sobre o futuro aí, de a sociedade como devia ser e nem sabe. Tratar a gente como trouxa é muito chato. Vamos lá, o que acontece é que nos relacionamos com a realidade em uma perspectiva limitada, e sempre limitada. Isso não significa que não se possa desenvolver uma compreensão científica da realidade que atua sobre ela para alterar determinadas condições e estruturas. Mas essa atuação não é neutra. Ela não se constitui a partir de uma projeção de melhoramento de determinado aspecto da realidade. Ela se constitui a partir de uma projeção de melhoramento de determinado aspecto da realidade, de como ela deveria ser. Por exemplo, mesmo alguém que está querendo manter a ordem fala o melhor seria manter assim, e faz essa projeção para o futuro. Aquele que quer fazer uma pequena reforma também faz essa projeção. O que quer a revolução faz outro tipo de projeção. Então, além da conexão com esse elemento fundamental, que é o modo de produção, se explicita ou não ele, entra em jogo também a projeção que nós temos dessa realidade social. Porque aquele que quer defender a ordem vai projetar que o melhor é manter esse modo de produção. Aquele que quer ir contra essa ordem e percebe seus nexos fundamentais vai fazer uma projeção em que elimina esse modo de produção. E aí entra mais um elemento no jogo. A ideologia sempre presente. Cara, é muito legal discutir esses temas. Eu me animo. Essa projeção não tem como ser neutra. Essa projeção não tem como ser neutra. Essa projeção não tem como ser neutra. Ela trabalha com uma aposta de melhor sociedade concebível. Não é nem possível, é concebível. Melhor sociedade que eu consigo imaginar. A melhor sociedade que eu consigo realizar. A melhor sociedade que eu consigo realizar em relação às necessidades da produção e reprodução da vida humana. São 3 etapas. A melhor concebível está bem distante e se aliena do processo produtivo. A melhor possível começa a se aproximar, mas continua distante e pode alienar a análise do modo de produção. Aquela que ainda leva em consideração as condições de produção e reprodução da vida, agora essa está sendo factível, porque não trata só do possível, mas também daquilo que se conecta efetivamente com o modo de produção e de garantir as condições de vida. Então, será factível, concebível, possível e factível, mas nunca neutra. Essa projeção também se defronta com a divisão social do trabalho, se a revela ou encobre. Seu conteúdo depende de valores e de uma antecipação em nossa cabeça do que falta à nossa realidade. Ou seja, depende de como concebemos a realidade, ou melhor, depende da nossa consciência sobre a realidade ou consciência da realidade. Hinkelamert nos explica da seguinte maneira. Presta atenção. A mudança no nível da consciência é a antecipação consciente das possíveis transformações da estrutura ou das condições históricas e relações sociais. Tal como a imagem que o arquiteto tem da casa antes de construí-la não é a causa de sua construção. Assim também, a mudança das consciências não é a causa da mudança de estrutura. Então não é mudar a imagem que vai mudar a estrutura, porque para mudar a estrutura você tem que efetivamente ter uma atuação em um projeto político factível. A imagem que a gente tem dessa realidade é outra parada. E ela tem que passar pela crítica em relação às relações fundamentais da nossa sociedade. Mas essa mudança das estruturas não é realizada de fato se não se desenvolve previamente na consciência da humanidade uma imagem de futuro à luz da qual se julga o presente. A casa tampouco pode ser construída se o arquiteto não tem de antemão uma imagem dela. Então, a gente vai tentar antecipar. Essa antecipação, ela carrega muitos valores ideológicos que serão criticados em relação à ordem vigente. E a gente vai perceber quais são esses elementos, qual a qualidade dessa ideologia e como a gente pode aperfeiçoar ela, tirando de seus valores do que seria uma falseação da consciência, uma falseação da realidade a partir da consciência, aquilo que nos municia com ciência para intervir na realidade social. Isso significa que, por uma imagem de como as coisas deveriam ser, julgamos o presente. Se em nossas projeções não tocamos na condição fundamental que afeta a vida de todas as pessoas e é fruto histórico da nossa atividade humana, construímos propriamente uma consciência falsa da realidade, que é como a galera lê a Bíblia, pelo amor de Deus.
Nessa projeção, a divisão social do trabalho é tomada como boa e sua manutenção garantida, sendo os problemas reduzidos a algum fator fragmentado da vida social ou mesmo reduzido à culpabilização de determinadas práticas ou grupos humanos, que é o que a galera faz dentro da Bíblia, cara. Fala assim: o problema é o coração mau do homem. O problema é que o pessoal não tá tendo uma espiritualidade sábia. O problema é que o pessoal não lê o livrinho direito. E acha que é isso. E não considera a análise crítica da divisão social do trabalho. E assume que está boa e garantida. É só fazer um ajuste simplificado de valores. E não da transformação estrutural dessa realidade. Então ela assume como boa essa forma de viver. Capitalista, por exemplo. Então o cara que vai ler a Bíblia sem ter essa consciência, ele vai reproduzir, mesmo que ele não perceba, uma ideologia de defesa da ordem. Será um ideólogo. Mas essas práticas ou grupos humanos não são os responsáveis pela reprodução social que afeta todas as pessoas. São julgados no presente por uma imagem futura de uma sociedade que seria como esta, mas sem essas parcelas da vida social. E assim, se o cara culpabilizar, é culpa disso, é a falta disso, é esse grupo que está fazendo isso. Quando ele faz a imagem futura, ele projeta toda a sociedade capitalista existente, eliminando só essas parcelas. E não uma transformação dos elementos fundamentais que fazem com que esta sociedade vigente esteja aí reproduzindo um monte de desgraceira. É ideólogo mesmo que involuntariamente. Tem que criticar. O âmbito da ideologia, portanto, é passível de crítica, mas não uma crítica de preferências subjetivas ou alguma fantasia ou posicionamento político, que é o que o pessoal trata, né? Você é ideólogo de acordo com suas preferências. Não é necessidade. Trata-se da crítica dos valores e dos critérios para julgar o presente a partir de um fundamento histórico que é de responsabilidade humana e que organiza a totalidade das relações sociais, não apenas um de seus fatores. Ao vermos se estamos todas e todos em condições de fazer história, aí sim criticamos os conteúdos que revelam e encobrem a divisão social do trabalho, a qual está diariamente fazendo a nossa história. A divisão social do trabalho e sua coordenação decide sobre nós. Se a gente, desse ponto de vista, começa a olhar a realidade, perceber que é produto da história humana, começa a tomar consciência disso, fala, pô, eu não estou podendo desenvolver história nem fazer parte dela, porque as minhas condições de vida estão sendo tomadas por essa divisão social do trabalho, por seu modo de produção. Então eu começo a querer intervir nisso para tornar viável cada vez mais possível a realização da história de maneira consciente, na qual nós efetivamente sejamos participantes e não excluídos dela. Excluídos das condições de produzir e reproduzir a nossa vida. Desse modo, quando diante de problemas como fome, violência, abandono, dissolução de núcleos familiares, etc., temos a explicação de que isso é culpa da humanidade, em abstrato, mas isso não resulta na nossa mobilização enquanto humanos para alterar os produtos de nossa própria história, que nós criamos e estamos mantendo, a ideologia realiza seu trabalho. Que é exatamente o que o pessoal que fala do coração humano, do pecado, da perversão total faz. Reproduz uma inconformidade, uma aceitação dessa realidade que é comprometida com a ordem social, ideologicamente. Defende dia sim, dia também que as coisas se mantenham como estão. E aí faz aquele quiprocó de bom moço, que é, não, mas veja bem, nós vamos ajudar o próximo de acordo com as nossas vontades individuais e atividades individuais. Olha como eu faço bem aqui. Pá, toma uma doação. E não muda a estrutura social que está destruindo a vida de todo mundo, pô. Que é produto da história. Independentemente se a gente é bonzinho ou não. Ela percebe a realidade e toma consciência dela. A culpa da humanidade, por culpa da humanidade, vivemos o que vivemos enquanto sociedades humanas. Mas estanca qualquer possibilidade de contestação dessa ordem social e a legitima quando joga para uma natureza humana abstrata os problemas, buscando a solução na inação e espera por um futuro projetado em que coisas serão boas. Que inclusive tem a ver com a naturalização mesmo desse pessoal ANCAP maluco das relações humanas do capitalismo como se fossem naturais. Acho que o papo recente que teve do Jones Manuel com outro maluco lá num podcast aí, eu esqueci o nome do podcast, conservador, que o primeiro papo foi sobre naturalização das relações capitalistas. Falei, não, né, mano? Isso é maluquice. Mas, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa no âmbito religioso. A partir desse futuro,
Quando se julga o presente, não vem à tona a divisão social do trabalho e o modo como estamos nos reproduzindo, e sim questões fragmentadas, que revelam os valores propriamente ideológicos da nossa falsa consciência. A ação é dirigida, portanto, não contra o nosso modo de organizar o processo de produtivo e nos mantermos fazendo história, mas contra determinadas práticas ou grupos humanos considerados não pertencentes ao nosso futuro projetado, que é o que os caras fazem quando culpabilizam a ideologia de gênero, quando culpabilizam a esquerda abstrata, progressista, não sei o que, o woke, quando culpabilizam as parcelas e problemas isolados e não conseguem perceber a totalidade das relações sociais e nem a base fundamental que é o processo capitalista. E aí pode fazer o jogo. Em críticas e apontamentos abstratos. Tá faltando Bíblia, falta homens de bem, falta, sei lá, esse monte de coisa, entendeu? E aí é profundamente ideológico, mas como tá com a Bíblia na mão, parece que não. Mas é. Nesse sentido, a total desmobilização diante da divisão social do trabalho é dirigida ao combate a esses grupos e práticas que não se enquadram nos nossos valores ideológicos. A ordem social vigente não é questionada e o que produz os problemas fundamentais que afetam a vida de todas as pessoas é naturalizado. É tipo o escala 6x1. Ou tipo a impossibilidade da gente estar vivendo valores de relações de afeto, de carinho, de amor, familiares, com todo tipo de configuração familiar possível, de relações de proximidade, faz com que a gente comece a encontrar fantasmas e caçar quais seriam os problemas distante de nós e distante do modo de produção. Aí você vai jogando que a culpa é o que está ensinando da escola e não a nossa falta de tempo estar com as pessoas que a gente ama, inclusive nossos filhos e filhas. A culpa é do não sei o que fez não sei o que lá no Haikyuu Parta e não o processo produtivo que explora nosso tempo de vida e nossas condições de viver e sobreviver. Né? Afinal, diante desse sistema capitalista aí, a culpa é dele, ele põe em quem ele quer, né? Então, e a gente já vai seguindo o ritmo e vai jogando a culpa em todo mundo e esquece de assumir conscientemente a responsabilidade sobre o processo produtivo e a capacidade que nós temos de, se produzirmos, podemos mudar. Aceitar passivamente esses problemas é uma questão de neutralidade ou pureza, ao passo que negar os grupos e práticas rejeitáveis é o papel missionário em nome do futuro bem projetado. Um exemplo que evidencia esse efeito ideológico de proteção de nossa reprodução social e da divisão social do trabalho é a atual e recorrente afirmação da defesa da família. Todos e todas vivenciamos a fragilização de nossos laços familiares, em qualquer configuração que seja de carinho, de afeto e de responsabilidade uns pelos outros. A partir dessa experiência real e efetiva, a falsa consciência age a partir desse dado da realidade para esconder as suas causas e deslocar as potencialidades de luta. Dessa maneira, ao invés de se notar a ausência das figuras maternas e paternas e de qualquer outro tipo de responsabilidade dos lares devido à sobrecarga e às longas jornadas de trabalho, às distâncias e dificuldades de transporte nas cidades, ou ainda a necessidade de buscar diariamente algum emprego ou renda informal para a sobrevivência de todas as pessoas da casa, cria-se o espantalho moral nomeado ideologia de gênero, e seus desdobramentos e mentiras como kit gays e afins, ou marxismo cultural, qualquer porcaria que você achar que esse pessoal está reproduzindo aí. Não se discute a superexploração do trabalho, a dinâmica da produção, a distribuição e do consumo em uma sociedade capitalista e mesmo o valor dado ao capital em detrimento da vida das pessoas e das famílias que na prática preparam suas crianças para disponibilizarem seus corpos em troca de um preço em forma de salário no chamado mercado de trabalho. Nada disso a gente vai criticar. Tudo vai ser abstraído para um âmbito alheio à realidade social. Aí fica fácil, né? O modo como nos reproduzimos socialmente, consumimos nossas vidas em atividades sem sentido e distantes de nossas casas, sem tempo para quem amamos e para as nossas relações próximas, passa despercebido. Assim, o uso da Bíblia como referência de neutralidade é o escudo que esconde o projeto de futuro defendido por grande parte das lideranças religiosas e seu posicionamento político, que só não é mais explícito graças ao papel da ideologia. Sim, porque são ideólogos de primeira embebidos ou embriagados de ideologia capitalista liberal, senão neoliberal, com cara de conservador e defensor de família, mas se aproveitando de mercado, de financiamento, de riqueza disponível, querendo disputar seu espaço privilegiado de classe média alta e ainda impondo sobre as famílias brasileiras um bando de problema inexistente que faz com que a gente não tome consciência sobre a realidade social e atue sobre ela, criticando o pastor e a ordem capitalista com a qual ele está comprometido.
porque acaba santificando isso, ao passo que usa a Bíblia para dar como autoridade num monte de discurseira de valores moralista que não toca na relação básica de produção e reprodução da vida das pessoas, que é efetivamente o que decide quem vive e quem morre, quem é pobre e quem não é, quem vai ser excluído e quem não vai. E depois vem com um papinho de que a gente tem que amar o próximo e vamos fazer uma doação na igreja pra gente distribuir valor por aí. Vá te lascar! Se a gente está comprometido com uma ordem distinta, efetivamente, a gente não vai aceitar o modo de produção capitalista. Assumindo o posto de guardiões da pureza e apagando todos os conflitos históricos, as transformações em nossas tradições de fé, as diferentes experiências religiosas e em diferentes grupos humanos engajados em distintos projetos políticos, pastores transformam a Bíblia em um instrumento ideológico, que aparentemente está desconectado de toda dimensão de reprodução social. Desse lugar sublime, acusam qualquer contestação à ordem social como ideológica. Aí é fácil. É mamata. Aí é fácil. Usa a Bíblia para legitimar o seu projeto de sociedade, para legitimar o seu sonho lindo com o capitalismo e reino dos céus aqui na Terra, para legitimar a ordem que o beneficia. Ó que bonita que a igreja está fazendo, estruturando a Bíblia para isso. Então, a gente, como leitura popular da Bíblia, critica esse uso instrumentalizado e faz uma recuperação da história do texto bíblico, de sua estruturação literária, de como a gente compartilha ferramentas para que as pessoas possam assumir essa leitura e ler com seus próprios olhos em comunidade, discutindo e conversando, debatendo com critérios claros, ao invés de ficar refém de pastor que usa a Bíblia para legitimar sua própria ideologia, né? Então, dentro desse ambiente, a gente vai disputar e a gente tem que disputar para não cair nas garras aí afiadas do inimigo, que simplesmente quer manter a ordem e destruir as condições de produção e reprodução da nossa vida, inclusive dos nossos filhos e filhas, do planeta do qual nós estamos envolvidos. E com cara de que não somos ideológicos. Ideologia é o pessoal da esquerda. Ideologia é o pessoal do gênero. Ideologia é o pessoal aí comunista. Sim, somos ideólogos. Por outro mundo necessário, e usaremos a ciência e tudo o que tiver de processo à disposição para tomarmos cada vez mais a capacidade de intervir para garantir o atendimento das necessidades da classe trabalhadora. Beleza? Claramente. E não manter a ordem que só beneficia quem é rico, quem tem capital. No caso, entendendo ideologia como mentira, fantasia, distância da neutralidade, que seria o texto bíblico, da realidade, da verdade óbvia e inquestionável, que é o que eles mesmos pregam e defendem. Em última instância é isso. E aí a Bíblia é só um joguinho, é só um instrumento para fazer valer a ordem vigente e o comprometimento dessas lideranças religiosas com essa ordem. Não vamos cair aí nessa armadilha. Beleza, minha gente? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, tamo junto, espalha a palavra por aí. É nóis!